de recordes de pontuação ridículos, até um recorde ser estabelecido só porque um jogador é alto. Um jogador da NBA fez história com 285 milhões, e outros recordes incríveis foram quebrados nesta temporada. Primeiro, um jogador quebrou um recorde incrível e acabou levando uma surra. Isso foi depois que Josh Hart jogou contra os Pacers. Esse cara estava tão quente na quadra que parecia que nunca erraria um arremesso. Wolf recua, arremesso. Josh Hart, está tudo dando certo hoje à noite. Por isso, ao marcar 33 pontos com 12 de 13 arremessos, ele estabeleceu o recorde do jogo de 30 pontos mais eficiente da história dos Knicks. Agora, ele precisa zoar o companheiro. Quando percebeu que teria uma noite assim? Quando soube que Jayla não jogaria, ele não seguraria a bola. Na mesma entrevista, outro colega de equipe parabenizou Josh fazendo o quê? Lá vem José Alvarado Allen, o que você tem? Ridículo. Outro recorde quebrado por um jogador nessa temporada provou isso de vez. Não falo do LeBron, apesar de ele ter quebrado vários recordes depois neste vídeo. Dessa vez é o DeMar DeRozan que fez arremessos assim. Contrato de 10 dias, caras que vão ganhar tempo de quadra. Então seja qual for o assistências como essa? Bom corte do Renault. Faz isso o jogo inteiro. Ao terminar com 41 pontos e 11 assistências, ele se tornou o jogador mais velho da NBA a marcar 40 pontos e 10 ou mais assistências. Mas e se eu te dissesse? Um novato deste ano quebrou um recorde de arremessos que nem Steph Curry alcançou? Veja, mesmo na temporada de novato, Steph acertou não foi uma, nem 100, mas 166 bolas de 3. Ele opta pela bola de 3 e ele enterra por cima dele. Nessa temporada, Concanipo chegou à liga pegando fogo, para ser exato. E como parecia que ele não errava um único chute, jogo após jogo após jogo... Cuidado, adora aquele lugar, manda mais uma. Por isso, no seu 59º jogo, ele fez 5 bolas de 3 no primeiro tempo e se aproximou de quebrar o recorde de mais bolas de 3 por um novato, até que um arremesso entrou para a história. Foi. Sim, de novo. 207 bolas de 3 em uma temporada por um novato. Nippleman é insano. Sobre o Steph, o recorde que ele quebrou este ano envolvia seu pai. Durante o jogo, Steph quase enterrou, algo raro, e acertou bolas de 3 do logo, liderando a virada do time. Ele tá arremessando lá do Ferry Building. Ironia do destino, nenhuma dessas jogadas quebrou um recorde. Eles ganharam 6 de 8. Steph saindo da quadra daquele jeito não parecia tão sério na hora, até todo mundo descobrir isso. Foi o jogo número 1052 dele, que somado aos 1008 jogos que o pai dele também jogou. Isso lhe garantiu um novo recorde da NBA em jogos disputados por uma dupla de pai e filho, somando 2.135 partidas. Steph, você e seu pai passaram oficialmente os Chases hoje à noite. Quanto ao recorde de mais jogos, é legal, mostra a longevidade e a família trabalhando nesse ramo. O cara nem ligou pra isso. Mas um recorde que Shai Gilgeous-Alexander definitivamente se importou envolvia 285 milhões de dólares. Agora, isso aconteceu um pouco antes dessa temporada, quando Shai dominou a liga para ganhar o título de cestinha. Depois ganhou o MVP e levou seu time ao campeonato, além de conquistar o MVP das finais, tudo na mesma temporada. Nessa temporada, o Thunder quis recompensá-lo de forma histórica. 4 anos, 285 milhões de dólares. Esse agora é o maior salário anual da história da liga para um jogador. Sim, e Shea, um contrato desse porte garante mais de 800 mil dólares por jogo para ele. 1 milhão de dólares por semana, 5 milhões de dólares por mês, ou em outras palavras, 71 milhões de dólares por ano. E mesmo que o valor total desse contrato fosse de 285 milhões, o mais importante eram os 71 milhões por ano, isso quebrou o recorde da NBA de maior salário anual já pago, e nem foi o feito mais impressionante dele nessa temporada. Mas antes de vermos isso, ou como o Embiid quebrou um recorde por ser tão alto e muito mais, como LeBron tendo uma das temporadas mais históricas de todos os tempos, Nikola Jokic quebrando um recorde lendário que na verdade envolveu cerveja. Isso só aconteceu ao longo dos anos. Esse cara já fez passes por trás da cabeça, entre as próprias pernas, e outros que fizeram ele parecer o Tom Brady. Tudo isso para chegar mais perto de ter o maior número de assistências por um pivô na história. Durante um jogo dessa temporada, ele igualou o recorde. Vai ser um momento emocionante sábado. Essa foi a assistência número 5.661 de Jokic, superando Kareem Abdul-Jabbar com mais de 700 jogos a menos. Tudo o que conseguiu dizer foi: mas hoje à noite, você se tornou o líder de assistências da história da NBA entre os pivôs.
Isso significa algo pra você? Sempre digo que essas coisas são pra depois da carreira. O legado é pra quando eu olhar pra trás, na varanda, tomando cerveja e contando umas mentiras pra meus filhos. Mas tudo bem, Jokic bebendo alce. Já vimos isso antes. O que os 76ers fizeram foi estabelecer um recorde histórico e embaraçoso na NBA. Mas espera aí rapidinho. Você pode ganhar dinheiro com meus vídeos e receber mensalmente apoiando o canal. Acesse minha página de ofertas no Gigastar pelos links na descrição ou comentário fixado. Agora, voltando ao vídeo. Tudo começou quando eles foram atropelados pelo Magic em casa, perdendo por 41 pontos. Depois, quando o Knicks veio jogar, o 76ers de alguma forma conseguiu perder em casa dessa vez por 49 pontos, mas nada disso foi recorde até outro jogo em casa contra o Spurs. Os cantos ficaram livres contra seu time. Eles perderam por 40 pontos e estabeleceram um recorde vergonhoso. Eles são o primeiro time na história da NBA a perder 3 jogos em casa em uma única temporada por 40 ou mais pontos. Quando ouvi isso, tudo o que consegui pensar foi: vocês são péssimos no trabalho de vocês. Mas alguém que não é ruim é o James Harden. Além de ficar ainda mais insano nessa temporada, ele quebrou 2 recordes absurdos ao mesmo tempo, seja em jogadas de 4 pontos, arremessos de média distância, floaters ou seus famosos arremessos de 3 pontos com step back. Na verdade, me conte como é jogar contra ele quando ele está em quadra, graças a um James Harden clássico. Harden jogou tão bem contra o Hornets que fez 55 pontos. Isso estabeleceu o recorde de pontos em um jogo pelos Clippers, que ele já tinha pelos Rockets, tornando o único jogador da história a liderar 2 equipes em pontuação. Mas algo que um jogador do Bulls fez nessa temporada acabou fazendo as pessoas zoarem Michael Jordan, porque nessa temporada, Josh Giddey, quer dizer Giddey, não só registrou o triple-double mais rápido da história do Bulls, fazendo isso em apenas 20 minutos. Agora eles viram o jogo, 14 pontos, 14 assistências e 11 rebotes. Em outro jogo, Giddey brilhou e alcançou seu 29º triple-double na carreira, já no 5º ano de NBA. Quando os fãs notaram que Michael Jordan fez só 28 desses em toda a carreira, chamaram Jordan de superestimado e afirmaram que LeBron jamais seria superado por um jogador ruim. Perguntaram como Jordan é o maior de todos e o zoaram por depender dos colegas. Mas Luka quebrou um recorde tão absurdo que a NBA deveria mudar seu logo. Tudo isso devido ao que ocorreu nos 2 primeiros jogos da temporada, quando o meu salvador dos Lakers, Luka, quebrou um recorde de mais de 5 décadas. Primeiro, na estreia, esse cara acertou bolas de 3 de longe, fez jogadas de habilidade para marcar de meia distância, conseguiu várias jogadas de falta e cesta e terminou com 43 pontos. Luka marcou 41 pontos no ataque e fez mais 2. No jogo seguinte, Luka brilhou ainda mais, pontuando de várias formas e dominando um dos melhores times do Oeste. Os garotos do time poderiam fazer isso. Ele já provou que um professor tem pessoas automaticamente. Agora, primeiro quarto. Ao marcar 49 pontos, tornou-se o primeiro jogador dos Lakers a iniciar a temporada com 2 jogos seguidos de 40 pontos desde então. Isso também quebrou o recorde de Jerry West de mais pontos nos 2 primeiros jogos da temporada. Acho que a NBA deveria mudar o logotipo antigo do Jerry para este. Mas outro recorde que foi quebrado nessa temporada fez um jogador além de Kyle se destacar quando os Raptors dominaram os Wizards e marcaram 138 pontos neles. Na estreia de Brandon Ingram em casa, ele marcou só 16 pontos, mas ficou convencido ao saber disso. O time quebrou o recorde da franquia com 138 pontos, maior pontuação dos Raptors em uma estreia de temporada. Que mensagem você acha que essa vitória passou para a liga? Falar isso logo após entrar no time contrasta com o recorde coletivo que levou torcedores a pedirem a demissão de um técnico lendário. É o Doc Rivers, conhecido por ser ruim, então ninguém entende por que o Bucks o contratou. Ainda piorou quando seu time levou uma surra de 29 pontos, depois perdeu outro jogo por 23, perdeu outro por 27 e, por fim, encerrar a 4ª derrota seguida perdendo por 18. Esse saldo negativo de 97 pontos foi o pior em uma sequência de 4 jogos na história do Bucks. Os torcedores ficaram tão irritados que criaram a hashtag #ForaDoc e falaram várias coisas malucas para que ele fosse demitido. Mas tive que colocar Nikola Jokic de novo porque ele quebrou outro recorde insano e esse nunca será superado. Jokic já quebrou vários recordes ao longo dos anos. Conseguiu o triplo-duplo mais rápido da história, em 14 minutos e é o único com um jogo de 30 pontos, 20 rebotes e 20 assistências. Esse pode ter sido o jogo daquele rebote ofensivo se eles marcarem agora. E eles vão marcar. Jokic com a assistência número 20, o primeiro jogo de 30, 20 e 20 da história da NBA. Mas tudo ficou ainda mais insano desde 2022, quando ele fez pelo menos 25 triplo-duplos em todas as temporadas. Nessa temporada, quando Jokic fez 24 novamente, ele não só dominou os Rockets para conseguir mais um. Garantiu mais um triplo-duplo, o seu 25º da temporada.
Os narradores exaltaram porque ele foi o único a ter 25 ou mais triplo-duplos em 4 temporadas seguidas. Isso, sinceramente, nunca vai acontecer de novo. Mas falando em recordes que as pessoas achavam que eram inquebráveis, o recorde que Bam Adebayo quebrou não foi só polêmico, ele na verdade roubou de uma lenda da NBA, e alguns torcedores ficaram extremamente irritados com o que Bam fez, mesmo incendiando no primeiro tempo contra o Wizards, batendo recordes do Heat de 31 pontos em um quarto e 43 em um tempo. Restando no primeiro ponto do primeiro tempo, e Bam teve a chance de uma jogada de 3 pontos, 42... Tudo mudou no segundo tempo quando Bam finalmente marcou 62 pontos para quebrar o recorde de pontuação de todos os tempos do Heat. Drew Smith roubou a bola ali. É um novo recorde do Heat para Bam Adebayo. Todos notaram que ele se esforçava para superar o jogo de 81 pontos de Kobe Bryant. O time fez de tudo, desde segurar a bola até cometer faltas para ganhar tempo, mesmo com grande vantagem. Assim, Bam cobrou 43 lances livres recorde da NBA. 82 pontos. Mamãe, sentimos a sua alegria. O segundo jogo com maior pontuação na história da NBA. Enquanto alguns jogadores da NBA elogiaram o jogo de 83 pontos, outros fãs brincaram que Bam era o maior pontuador de todos, pois apareceu na câmera. Ao contrário do falso jogo de 100 pontos do Wilt, toda a arena dos Lakers ficou irritada ao descobrir. Adebayo ficou com o prêmio, 83. Outros fãs do Kobe se irritaram dizendo que Bam não tinha respeito. Zoaram ele por ser esforçado demais e fizeram memes engraçados sobre toda a situação. Entendo os fãs do Kobe ficarem bravos. Ninguém esperava que Shea quebrasse outro recorde, era impossível. Ou quase, já que Skip Bayless comentou. A ESPN estimou as chances desse recorde em 1 para 3,2 quintilhões, tornando praticamente impossível Shea quebrá-lo, especialmente porque ele estava correndo atrás. Um recorde que pertencia a Wilt Chamberlain, depois que ele marcou 20 ou mais pontos em 126 jogos seguidos, era de 126. Mas quando se tratava de Shea, de 1º de novembro de 2024 até 9 de março de 2026, ele jogou tão bem nesse período que não teve nenhum jogo com menos de 20 pontos. E para dar um contexto ainda mais insano, Shea não só ficou no banco em 30% dos quartos períodos durante toda essa sequência, mesmo somando as sequências de 20 pontos dos 10 principais astros da NBA, ainda ficaria abaixo do Shea. Por isso, quando ele enfrentou o Celtics após 126 jogos seguidos, marcando assim, igualando o recorde de Wilt, o mundo estava assistindo. Shea dominava como sempre. Até que um momento entrou para a história. Acerta e mantém uma sequência incrível, colocando SGA nos livros de recordes. 127 jogos consecutivos, marcando pelo menos 20 pontos, superando o grande Wilt Chamberlain. Após isso, seu time comemorou jogando água nele, pois sabiam como esse recorde era insano. Mas e se eu te dissesse que Victor Wembanyama só quebrou um recorde porque ele é muito alto? Calma, eu posso explicar. Nos 3 primeiros jogos da temporada, o Wemby já somou 100 pontos, o que é insano. Wembanyama quer arremessar do logo. O cara é tão comprido, ou melhor, tão alto, que ele também bloqueou um monte de arremessos bem na cara do KJ. Wembanyama, bem ali, e de novo. Ele foi o primeiro jogador na história com 100 pontos e 15 tocos nos 3 primeiros jogos de uma temporada. Mas sejamos sinceros, cara. Nada até agora supera os 5 recordes mais insanos já quebrados nesta temporada. Isso veio de... LeBron James. Sim, o primeiro foi contra os Rockets, quando LeBron só enterrava e recebia pontes aéreas. Ops! Tenho confiança de que podemos continuar lá. Tem sido uma construção lenta. James ou LeBron. James e Duncan agiram assim. 6 vezes quebrou um recorde quando ele e a Dunker fez mais enterradas em um jogo por um jogador de 40 anos, mas o segundo recorde quebrado se tornou algo que só uma pessoa no mundo pode possuir. Esse cara literalmente dominou os Mavericks, marcando pontos, pegando rebotes e distribuindo várias assistências para terminar o jogo com 28, 10 e 12. E você também se torna o jogador mais velho a conseguir um triplo-duplo na história, superando Karl Malone. Após ele quebrar esse recorde lendário, uma empresa de colecionáveis virtuais criou um item desse momento, destacando suas melhores jogadas, do qual existe apenas um no mundo. O terceiro recorde insano que LeBron quebrou, ele na verdade tirou de Michael Jordan. Veja, no primeiro tempo contra os Warriors, LeBron estava marcando muitos pontos, o que não só fez com que ele fosse para o intervalo com mais de 20 pontos, mais importante, ele não fez 1, 2 ou 3, mas sim 4 de 4 nas bolas de 3. James recua e acerta o arremesso de 3 do canto.
Ele superou Jordan como o jogador mais velho da história a marcar 20 ou mais pontos em um tempo com 100% de acerto nas bolas de 3. É por isso que ele é o maior de todos os tempos, o maior de todos os tempos. Eu me pergunto por quê. Após quebrar o recorde, ele disse que torcedores mostraram o dedo do meio pra ele e o time. Mas o quarto recorde, ainda mais insano, nunca mais vai acontecer. Porque com a carreira dele cheia de enterradas assim... 15 pontos, LeBron mira o canto por dentro. Arremessos como esse... Ouro em cada um, ainda mais impressionante que o dele. Ok. Do meio da quadra. Cestas da vitória como essas. Lewis passa para LeBron, livre para a vitória. Sim, o time do LeBron e o Painel. E muito mais. Dariza em apuros. Nossa, por trás das costas, que arremesso. Desde o primeiro jogo até essa temporada, quando superou 15 mil arremessos de quadra convertidos, LeBron manteve média superior a 600 arremessos convertidos por temporada. Ele entrou em um jogo precisando de 3 arremessos para superar Karim como líder em arremessos convertidos na história. E LeBron James está a 3 arremessos de quadra de quebrar o recorde de Kareem Abdul-Jabbar de mais arremessos convertidos na história da NBA. E depois de conseguir uma bandeja fácil, ele pode ser o melhor em arremessos em movimento da NBA. LeBron James, então recebendo um passe alto. Jokic solta a bola, toca, iguala LeBron James, grande finalização, James gira e arremessa. Ele conseguiu. Mais um recorde na lendária carreira de LeBron James. Mais cestas de quadra na história da NBA. Lá estava, foi a cesta número 15.838 que lhe deu o recorde absoluto, um recorde que nunca será alcançado. Jogar tempo suficiente para isso leva ao quinto e último recorde que ele quebrou, que pode se tornar alguns dos colecionáveis esportivos mais caros da história. LeBron estava prestes a bater outro recorde após igualar Robert Parrish no maior número de jogos disputados da história. Ele ganhou tênis personalizados verde metálico para o próximo jogo, com o recorde escrito neles, e pôde usar um patch honorário especial na camisa. Agora, ele também ficou conhecido por amarelar e perder sempre que bate recorde. Falei pra ele no vestiário que talvez precise parar de bater recordes, já que sempre perdemos quando ele quebra um. Por isso LeBron disse: ah, não. E não só começou tudo com isso. James avança e ataca, enterra a bola. Ele foi marcado por 2 rivais nos segundos finais para que seu colega pudesse fazer a jogada. E por mais incrível que isso tenha sido, tornar-se o líder de todos os tempos em jogos disputados, já que itens de colecionador como tênis lendários, pedaços de uniformes de jogadores e cartas já foram vendidas por milhões e milhões de dólares no passado. Não me surpreenderia se itens usados por LeBron em jogos se tornassem alguns dos itens de colecionador esportivos mais valiosos de todos os tempos. Se quiser criar vídeos assim sem usar sua voz, pode usar a minha. É só acessar o Eleven Labs ou clicar no link na minha descrição. Ou no meu comentário fixo para usar.